Eis que começou uma nova promoção no AliExpress e você tá afim de comprar uma placa de vídeo para o teu PC e você viu que fica um preço bom, é RX 580 ou 570. Procurou e não achou muitas opções, até que começou a aparecer para você a 470, que em tese não tem tanta diferença assim daquela 570 ou da 580. Aí você acha um anúncio que nem esse aqui da MoGo ou da Soio também, que eu vi à venda, RX 470, nesse caso aqui 4 GB. Hoje, dia 3/6, vocês vão ver que está com esse anúncio aqui ainda, R$320, com 10% off se tiver moedas, é claro. Lembra de pegar moeda sempre no AliExpress, independente do produto, tá? Pega moeda, você consegue pelo menos umas 120 moedas por dia, então em 10 dias você consegue umas 1.200. Aí você coloca aqui para comprar agora e quando você coloca cupom, por exemplo, o cupom do meu canal, que é o DARKAF30, você vai ver que essa placa vai ficar na casa ali de 310, 315 reais, a depender, é claro, da quantidade de moedas. Aqui pegou 580 moedas que eu tenho. Então fica a pergunta, será que devo comprar? Será que não devo comprar? Qual o risco? É sobre isso que eu venho falar, porque essas placas estão há muito tempo no mercado, embora não tenha uma dela, eu consegui fazer umas pesquisas para sanar suas dúvidas. Então deixa o like e se inscreva no canal. Primeiramente, se você não conhece essas placas dessa série 400 ou 500 do AliExpress, já tenho que te falar algo que muitas pessoas que são inscritas no meu canal já sabem. RX 470, 480, 570, 580, em geral são placas muito usadas já. As 470 são placas de 2016, as 570, 580 placas de 2017, mais ou menos, 2018. E desde então houve o boom da mineração e essas placas elas tinham um ótimo custo-benefício para a mineração. Você não pagava muito e você tinha um ótimo desempenho nesse segmento aí. Então pode ter quase certeza que a placa que você comprou ela deve ter sido usada em mineração, ainda mais se você comprou oriunda da China. É só isso que importa? Não, é porque também ela foi usada em muito tempo, porque às vezes o cara usou 6 meses, né? Sei lá, uma 3080, uma 3070, às vezes o cara usou 6 meses, um ano, dependendo de quando ele comprou. Essas não, como que elas são tão antigas, elas passaram por várias eras minerando ali até o momento que foram vendidas. Só que também tem uma coisa, em muitos casos essas placas elas não são vendidas do jeito que foi comprado. Às vezes algum componente deu defeito com o passar do tempo. Então o que você faz? Você tira os componentes bons, ou pelo menos os componentes funcionais, e coloca em outras placas, em outra PCB. Aí você faz tipo um monstro de Frankenstein usando componentes de vários produtos em um só, fazendo uma coisa muito nova. Realmente isso acontece muito, ainda mais nos projetos que nem dessa placa aqui, né? Você vai ver que é totalmente incomum. Às vezes eles criaram essa carcaça aqui só para essa placa. Então isso aí é algo que você sabe. Pô, posso estar pegando uma parada que já está bem judiada. Só que aí agora entra o modelo em questão, que esse aqui é o modelo que está aparecendo agora. A gente não tem muita base do que tem dentro dela, né? Então eu peguei alguns vídeos que eu consegui achar na internet de pessoas que compraram. Os canais são esses aqui, ó. Tem o Pobre com Computador Ruim, eu vou deixar para vocês todos os links na descrição. Tem também aqui o Benchmark 64, falando dessa mesma placa. Tem o WL Tests e também tem o Tech Inside. Ou é Soio, ou MoGo, ou sei lá qual marca, independentemente, o que vale mesmo é a aparência. Então você comprou uma placa que tem essa aparência aqui, independente do que está escrito ali, é a mesma ideia, vem da mesma indústria, só está sendo remarcado por outra empresa. Isso também é muito comum, tá? Você vai pela aparência, você não vai pelo nome, porque senão você vai achar que tem diferença dessa aqui para Soio. Não é isso que acontece, não se engane. Estou começando com um vídeo aqui do Tech Inside. Ele testou em vários jogos, então tem Fortnite, por exemplo, para quem gostar bastante. Já consigo ver algumas coisas através também do MS Afterburner dele, e também os outros canais foram informando mais coisas ainda. Então dá para ver aqui, por exemplo, em relação ao consumo da placa, essa placa fica mais ou menos com consumo de 70, 80, 85 watts, o que é bem incomum. Essa placa era para consumir mais. Outra coisa, já podemos ver em relação à frequência da VRAM, que está em 1500, não é normal ser 1500. Também dá para ver que eles deram uma mexida, acho que o normal era para ser uns 1750. E lembrando também que é uma placa de 4 GB de VRAM, às vezes você tem a base de uma placa de 8, e tem que lembrar que 4 para 8 pode ter diferença em vários jogos, ainda mais jogos mais novos. Essas especificações estranhas, elas são facilmente respondidas quando você descobre que, na verdade, a BIOS que está nessa placa não é de uma 470 mesmo, é de uma 470D. A maioria dos canais que eu citei, eles já mencionam isso.
Então tá aqui a 470D, ela é uma versão mais capadinha, pode ver. Se tiver D nesses modelos chineses, é tudo capada em relação ao original. Eu até tenho aqui as specs da 470 para comparar um pouquinho. Vocês podem ver que, por exemplo, shaders, a 470 tem 2048. Essa D, em tese, tem cerca de 1792. Podem ver que o consumo era para ser mais alto, né? Talvez aquelas placas lá estão consumindo mais, mas elas estão reportando errado. Isso é muito comum em placa chinesa. Então talvez seja só isso. E se eu colocar para ver no atímetro, eu conseguiria ter uma base de qual é o consumo real dela. Mas mesmo assim, mesmo a 470D, em tese, o clock da memória seria 1650. E eu vi a maioria dos testes aqui com a placa não estando a 1650 VRAM, mas assim a 1500. Aqui, por exemplo, no Benchmark 64 está 1500 também. Então já concluo aqui que além de ser uma versão capada da 470, sendo a 470D, ainda caparam mais a 470D lá na BIOS, então os chineses modificaram. Já na parte da temperatura, a gente já percebe também que a temperatura da placa já fica constantemente em temperatura alta. Vocês vão ver aqui vários canais mencionando isso, por exemplo, nesse teste. Ele está a cerca de 78, 79 graus. Aqui no TechInside não tem, mas eu vi outros canais mencionando a mesma coisa. Por exemplo, no WL Testes também estava 79. E também a gente já vê o pessoal mencionando que quando essa placa chega a 80 graus, aparentemente ela está configurada em BIOS para fazer uma redução nos clocks. Então não pode deixar essa placa chegar muito perto dos 80, porque senão você vai ter uma redução alta de clock para não subir mais a temperatura, e aí você vai ver travadas, né? Então ele está mencionando aqui que o jogo está travando demais por conta disso. Vocês estão vendo aqui que o frame time está tendo aqueles ataques cardíacos bem aqui, ó, olha só. Não é para ser assim, gente, é para ser uma linha reta ou no máximo algumas mudanças ali. Isso é porque, tipo assim, chegou a 80, aí ele manda reduzir. Aí chegou a 80 de novo, manda reduzir. É tudo isso, tá? Então essas reduções altas e frequentes vão tornar a sua jogabilidade bem ruim. Então, que eu já posso adiantar que você tem que ficar ligado na temperatura dessa placa. Se você pegou uma dessas ou pretende pegar, vai ter que aprender um pouco sobre undervolt, vai ter que aprender um pouco sobre underclock para não deixar subir tanto assim. E você vai ter que também, às vezes, até trocar a pasta térmica, que pode ajudar, mas só um pouco, tá? Porque tem outro problema nessa placa, que quando você vê a parte da construção. E uma pessoa que eu vi abrindo foi mesmo o menino aqui do WL Testes. O WL Testes abriu a placa e vocês já conseguem ver aqui que algo que é fundamental para que a temperatura aumente é porque essa placa não tem nem heat pipe, né? Então, além de ter somente um fan, ela não tem um heat pipe que ajudaria também no arrefecimento. Então, assim, eles economizaram muito nesse projeto. Eu estava acostumado a ver, às vezes, placas como 580 capadas, que elas tinham dois fãs, mas não tinha um heat pipe. Essa aqui só tem um fã e não tem nem heat pipe. Então, a tendência é que esquente mesmo. Outra coisa é que a fã dela, ela só tem 3 pininhos ali. Então, você não consegue nem controlar a velocidade da fã. Você está com a rotação travada ali mesmo. Não tem como mexer, a não ser que você compre outra fã. E aí tem que ver uma fã que caiba, tá? Ou você pode tentar ver também algum dissipador já com fã do AliExpress para colocar no lugar desse, mas aí fica bem mais caro, não sei se é muito vantajoso. Tá aqui a pasta térmica que veio nela, pode ser que você colocando um pouquinho melhor, tipo a TS Code, pode ajudar, mas perceba que começa a investir demais, o negócio não fica muito interessante assim, né? Seria bom comprar um negócio que você não precisaria investir logo após comprar, porque aí gasta muito dinheiro, não faz muito sentido. Então, vou comprar essa placa por R$300, vou comprar uma pasta térmica de 50, opa, já virou 350. Mas vou comprar uma fã, a fã é R$50 também, virou 400. Então, assim, olha bem também, às vezes, o tanto que você vai investir, ou pretende investir, que às vezes é mais fácil comprar uma placa mais cara mesmo. E passando no vídeo do WL Testes, eu percebi outra coisa. Olha só a condição das VRAMs desses produtos aqui. Ó, essa aqui está um pouco mais limpa, né? Essa aqui já está mais escura, provavelmente já foi mais judiada. E essa aqui, então? Essa aqui está extremamente judiada. Aí nesse caso aqui, não sei direito se isso aqui era uma memória que estava pintada antes e com o calor tá descascando, tá ficando feio assim, ou só porque a memória está zoada mesmo. Só que está destoando muito a coloração, então realmente aqui devem ter pego de memórias de locais diferentes, de lotes diferentes, e foram colocando ali, foram juntando. Dá para ver que tem umas bem zoadas aqui. E lembrando que é uma placa de 4 GB, né? De 8. Então já eu suponho que até o chinês reduziu os clocks dessa memória não foi por nada
nada não, mas sim para tentar dar uma sobrevida a esse produto, porque se você deixar ela com um clock muito alto, é capaz que você perca ela muito rápido. Então eu acho que é um dos motivos para terem capado uma placa que já estava capada. Aqui dá para ver o resto da PCB. E as outras memórias aqui também não parecem estar com boas condições. Eu não consigo ver direito também o resto aqui, mas parece mais ok. O problema vai ficar mesmo nas memórias e no chip gráfico. E também é óbvio que o chip gráfico já está bem baqueado também depois desse tempo todo. Se você pegou uma dessas e limpar bem ali essa pasta térmica, vocês vão conseguir ver depois o substrato que deve estar bem escuro, indica que a placa está bem judiada mesmo. Agora é interessante que dê para ver aqui nesse frame do vídeo dele o chip gráfico, esse aqui é a numeração do chip gráfico, olha, 215 087 6426. E gente, eu pesquisei rapidamente no Google sobre esse chip gráfico e não consegui um resultado compatível. O da 470 é 215 087 6204. E aí eu vi uma pessoa aqui no Tech Power Up comentando sobre um 570 com chip 215 087 6406, o que não é a mesma coisa, porque o outro era 26. Então é bem diferente, muito específico da China. Eu vi o pessoal também comentando que pode ser até o chip de uma 560 XT, só que também eu procurei e o chip de uma 560 XT geralmente é outro. Então para mim por enquanto ainda é um mistério qual a placa estava usando esse chip originalmente. Eu acho que no momento eu continuarei chamando ela de 470D capada. Então dá para ver que é uma placa um tanto problemática e um tanto difícil, né? Porque a gente já sabia de algumas coisas que elas servem para vários modelos de 470, 570 e ainda assim ela consegue piorar um pouco nesse sentido porque até a dissipação dela é muito ruim, tá? Então é uma placa muito difícil mesmo de lidar. Tem 580 também no Brasil, na casa de R$450, nessa promoção do AliExpress e em outros momentos. Mas como eu sempre falo aqui no canal do Telegram, eu falo para todos os moderadores deixarem aqui até uma mensagem, né, falando para o pessoal, pelo menos o básico desses modelos, que são placas assim bem usadas e que de preferência primeiro eu vejo na tua região. Por exemplo, eu sei que não é ideal, mas às vezes você pode dar uma olhadinha na OLX, no Mercado Livre, se tem alguém vendendo uma 970, ou uma 1650, ou até uma 1060. Eu coloquei uma pesquisa hoje para ver, olha, eu vi uma pessoa aqui em Minas Gerais vendendo uma 1650 de 4GB por 450, eu vi essa aqui também lá em São Paulo vendendo também por 450 e tem essa aqui por 500 Maceió. É claro que ficando muito mais caro que isso não compensa, mas se você tem esse dinheiro, eu indicaria mais dar uma olhadinha nesses modelos aqui que provavelmente estão mais bem cuidados do que pegar modelos, mesmo que seja de 580 da China, que embora possa ter um pouco mais de performance, pode não durar muito. E eu acho que especificamente desse modelo de 470 da China aí, que está aparecendo agora, ele deve perder fácil também para uma 1650 dessas, tá? Porque ele é muito capado. Então fica ligado, usa como última opção, porque é realmente algo que vai te dar trabalho. E os canais estão aqui na descrição também para vocês verem toda a experiência deles com essas placas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, links úteis na descrição e também link do canal do Telegram ou do WhatsApp ou do Discord, qual que você preferir. Vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!